Olá, eu me chamo Lívia Maria, sou estudante do segundo semestre do curso de Odontologia da Universidade de Cristos e hoje eu vou apresentar uma aula sobre lúpus eritematoso sistêmico, sua fisiopatologia e os efeitos adversos no tratamento para a cavidade oral da disciplina de Imunologia Básica. Bom, a equipe é composta por mim, pela Ana Suelen, Ana Luísa, Natália Bezerra e Patrícia Martins. O nosso trabalho ele foi baseado em 5 tópicos principais, sendo eles a definição da doença, seus métodos de diagnóstico, a sua imunologia, o seu tratamento e os efeitos adversos do tratamento para a cavidade oral. Inicialmente, eu gostaria de definir que o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença complexa, de caráter autoimune, multifatorial, comportamento clínico e laboratorial, bastante heterogêneo, que resulta em diversos danos e na diminuição da expectativa de vida do paciente. Até o momento não possui cura. Bom, essa doença ela pode estar relacionada com diversos fatores, como fatores ambientais, hormonais, genéticos. Ocorre predominantemente em pessoas do sexo feminino, que estejam período fértil, de raça asiática ou negra. E a terapêutica do lúpus eritematoso sistêmico ela é extremamente complexa e depende bastante dos órgãos e sistemas afetados. Além disso, da severidade da doença. Então, tendo em vista a expressiva quantidade de medicamentos utilizados para o tratamento dessa patologia, existem algumas repercussões orais presentes nos pacientes e são comuns. Por isso, o cirurgião dentista ele tem que ser um dos primeiros profissionais de saúde a diagnosticar esses achados, preferencialmente de forma precoce. Bom, dando continuidade. O lúpus eritematoso sistêmico ele tem 2 maneiras de se manifestar, sendo elas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem 2 tipos. O lúpus cutâneo, que ele se manifesta com manchas na pele, geralmente avermelhadas, eritematosos, daí o nome lúpus eritematoso. O lúpus cutâneo ele também pode ser chamado de lúpus discoide. E a segunda forma de se manifestar é o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Bom, sobre a evolução clínica do lúpus eritematoso sistêmico. Ele apresenta fases. Ele tem fases de atividade e fases de remissão. E é a partir daí que os sintomas eles variam. Eles são diversificados e variam em intensidade, de acordo com a fase que eles estão, seja de atividade ou de remissão. Frequentemente, os pacientes apresentam febre baixa, perda de peso, de apetite, desânimo, anemia, comprometimento articular, renal, cardiovascular, neurológico, cansaço, artrite, alterações pulmonares, entre outros comprometimentos. Porém, o eritema malar ele é um dos sintomas mais específicos da doença. E ele também pode ocorrer dependendo da intensidade, né, que está a fase da doença, seja remissão ou de atividade. Sobre o diagnóstico. Existem exames laboratoriais. Entretanto, o RCA, em 1982, ele criou uma forma de padronizar os estudos da doença. Então, ele sugeriu uma confirmação do diagnóstico a partir de 11 fatores classificatórios, sendo eles eritema malar, lesão discoide, fotossensibilidade, úlceras orais, úlceras nasais, artrite, serosite,
comprometimento renal, alterações neurológicas, alterações hematológicas, alterações imunológicas e a presença de anticorpos antinucleares. Concomitantemente os achados clínicos descritos anteriormente, sendo que para o paciente possuir o diagnóstico, ele precisa apresentar ao menos 4 desses sintomas. Além disso, ele precisa de alterações em exames laboratoriais, como PCR, exame de sangue. E aí, juntos, eles conseguem formar um diagnóstico preciso da doença. Sobre o fator anticorpo antinuclear. Esses anticorpos são as evidências mais importantes nos exames laboratoriais para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico. Os fatores nucleares, FAN, eles estão presentes em quase todos os casos de doença ativa e reagem com componentes do núcleo. Não são específicos para o lúpus eritematoso sistêmico. No entanto, em nenhum outro caso de patologias, eles aparecem com tanta frequência e de forma tão elevada. Então, eles contribuem muito para o diagnóstico dessa doença. Sobre a imunologia do lúpus eritematoso sistêmico. Bom, a doença ela é mediada por um tipo de hipersensibilidade do sistema imune, que é a hipersensibilidade do tipo 3. A hipersensibilidade é uma reação não controlada do sistema imune e é caracterizada como distúrbios e alterações fisiológicas causadas pela resposta imune. E é contribuída por fatores genéticos, ambientais, infecções. No caso da hipersensibilidade do tipo 3, ela é caracterizada pela formação de imunocomplexos e ela é mediada pela resposta T helper 2. Bom, o que são esses imunocomplexos? É uma junção entre antígenos e anticorpos, ou seja, o corpo ele forma autoantígenos que os autoanticorpos formados não conseguem, os anticorpos do nosso corpo eles não conseguem identificar como algo pertencente do corpo, como algo normal, e formam autoanticorpos contra esses imunocomplexos. Então, o seu mecanismo efetor é o processo de inflamação desencadeado por uma resposta imune humoral ao antígeno e, consequentemente, uma produção de anticorpos específicos e formação de imunocomplexos, que assim ativam o sistema complemento. Essa reação de hipersensibilidade, ela causa um dano indireto, por isso que a doença é caracterizada como crônica e sistema, afetando diversas regiões do corpo. As doenças provocadas dependem do local da deposição do imunocomplexo. Pode acometer, por exemplo, os rins, as articulações, o coração, a pele. Então, dependem da adesão desse imunocomplexo em algum lugar. E aí ocorre a quebra da tolerância imune e a geração de linfócitos B e T efetores específicos de autoantígenos e, consequentemente, a produção de autoanticorpos em resposta à formação desses autoantígenos. Sobre a apoptose, ocorre um defeito na morte celular e na limpeza desse material apoptótico nas células. E aí ocorre, consequentemente, a geração de autoantígenos. Por fim, a inflamação tecidual e a deficiência na regulação imune propagam a cronicidade da doença de forma combinada. Por isso que é uma doença que não possui cura, porque o sistema imune ele está sempre produzindo mais autoantígenos, autoanticorpos e essa deposição de imunocomplexos pelo corpo. As imunoglobulinas antinucleares, elas também estão envolvidas na patogênese da doença. Entretanto,
elas não são caracterizadas como as únicas presentes no lúpus. Existe uma vasta variedade de anticorpos circulantes no sangue que reagem com alguns componentes do soro das membranas, por exemplo, o DNA, causando, né, a cronicidade da doença. Sobre os métodos de tratamento. Como já foi dito anteriormente, o lúpus ele não tem cura. Então, o tratamento ele é bastante individualizado. Depende muito de como o paciente está manifestando a doença. Depende de órgãos e dos sistemas que foram afetados, da fase em que a doença está, se é de remissão de atividade e da severidade da doença. Dessa forma, vários medicamentos são utilizados na redução dos sintomas, né, para regularizar alterações imunológicas e também os efeitos secundários, como a hipertensão, edema nos membros inferiores, febre, dor. Sobre a terapêutica medicamentosa. Os principais medicamentos prescritos são os corticoides, como a prednisona, os imunossupressores, como o metotrexato, os antimaláricos, como a hidroxicloroquina, e os anti-inflamatórios não esteroides. Além disso, é de imensa importância o uso do fotoprotetor, né, que deve ser aplicado em várias doses diárias em todas as regiões expostas à luz solar, visto que essa exposição ao sol é super agressiva para os pacientes que apresentam lúpus eritematoso sistêmico. E sobre uma abordagem terapêutica, né? Então, eles precisam de um acompanhamento multiprofissional, pois precisa ter um cuidado em relação à alimentação, ao uso abusivo de álcool, sobre a higiene pessoal, tudo isso com a finalidade de evitar infecções oportunistas. Além disso, é de imensa importância o acompanhamento fisioterapêutico, né? Ele é responsável pela manutenção e as melhoras das funções cardiorrespiratórias e musculares, aumentando a funcionalidade dos pacientes e minimizando os sintomas da condição. Além disso, o cirurgião dentista, ele também é de imensa importância no cuidado dos achados odontológicos. Por quê? Durante a anamnese, os pacientes eles devem ser questionados, principalmente se possuem doença renal, pois um dos principais locais afetados pelo lúpus eritematoso sistêmico é nos rins. Além disso, também deve questionar sobre o uso dos anti-inflamatórios, dos antimaláricos, das drogas imunossupressoras, que podem causar complicações sistêmicas, né? Pois os pacientes têm um risco aumentado de infecções e todo tratamento odontológico ele possui risco, pois ele é bastante invasivo. Então, o exame clínico ele deve ser detalhado, deve incluir processos infecciosos associados aos tecidos dentais periodontais, deve ser observada a presença de erosões, úlceras, placas escamosas, descartar a hipótese de infecção de candidíase, avaliar a TM, né? Saber se ele possui artralgia ou artrite e solicitar exames complementares, radiografia panorâmica, se necessário, perapicais, avaliar doenças, processos infecciosos que não estão muito evidentes no primeiro contato do exame clínico, exames de sangue, teste de coagulação, tudo isso deve ser considerado, pois eles são pacientes bastante especiais. E também tem que se atentar ao prescrever alguma medicação, né? Como ter cuidado com a alta incidência de lesão renal nesses pacientes e, se possível, sempre optar por medicações que não são metabolizadas por essa via. Então, são algumas dos cuidados odontológicos que o cirurgião dentista tem que ter com o paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico. Bom, e sobre os medicamentos utilizados e as repercussões orais. Os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles têm muita associação com o aparecimento de eritemas multiformes e ulcerações orais. Sobre os corticoides,
eles têm a capacidade, né, de suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias e inibir o recrutamento de leucócitos. E quando eles são associados a imunossupressores e antimaláricos, eles acabam resultando no aparecimento de infecções oportunistas e quadros como a língua negra pilosa. Além disso, o uso de antimaláricos específicos, como a hidroxicloroquina, eles aumentam o pH lisossomal em células apresentadoras de antígeno, né, nas APCs, e acabam interferindo na fagocitose, causando ruptura na apresentação de autoantígenos. Além de alterarem respostas linfocitárias e inibindo diversos tipos de citocinas, o uso prolongado dos antimaláricos está muito associado ao aparecimento também de eritema multiforme, além de lesões musculares com bordas bem delineadas na mucosa oral. E sobre os imunossupressores? Bom, eles afetam o metabolismo celular e a resposta imune. Então, os pacientes que fazem uso dos imunossupressores, por terem um sistema imunológico suprimido, eles apresentam, com frequência, alterações bucais relacionadas a infecções oportunistas, como foi citado a candidíase oral, e também a herpes simples. Além disso, em alguns casos, eles podem apresentar hiperplasia gengival e hiperpigmentação lingual. Agora eu vou mostrar aqui algumas imagens, né, desses achados, como das infecções oportunistas, né, candidíase bucal, herpes simples, essas lesões ulcerosas que também são comuns de aparecerem, que o cirurgião dentista ele tem que estar bastante atento. Então, por fim, como já foi dito, por não possuir cura, o lúpus eritematoso sistêmico ele exige um tratamento muito árduo, contínuo, e acaba causando um impacto grande no cotidiano dos pacientes. E dessa forma a gente pode perceber que a repercussão oral dos medicamentos usados para o lúpus eritematoso sistêmico é diversa, né? Com o uso de imunossupressores, corticoides, anti-inflamatórios não esteroides, antimaláricos, causando diversas repercussões orais, né? Com destaque para as ulcerações, para as alterações gengivais, para as infecções oportunistas, para a estomatite. Portanto, o cirurgião dentista ele deve estar bastante atento e preparado para tratar as necessidades especiais do paciente com lúpus eritematoso sistêmico, para ajudar, né, a aumentar o histórico de vida do paciente. E, por fim, auxiliar no tratamento dessa doença que é multifatorial e sistêmica. Bom, essas foram as referências utilizadas. Obrigada pela atenção e espero que tenham gostado sobre esse apanhado, um pouco sobre como essa doença funciona e quais são os principais achados odontológicos na doença. Muito obrigada pela atenção.